Agostinho de Hipona. Sobre a doutrina sagrada. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Livro 3. Capítulo 1. Resumo dos livros anteriores e escopo do que se segue. O homem que teme a Deus busca diligentemente nas sagradas escrituras o conhecimento de sua vontade. E quando ele se tornou manso pela piedade, de modo a não amar as contendas. Quando fornecido também com conhecimento de línguas, para não ser parado por palavras e formas desconhecidas da fala. Quando equipado com o conhecimento de certos objetos necessários, de modo a não ser ignorante da natureza, daquelas que são usadas figurativamente. E, quando auxiliado, além disso, por precisão nos textos, que foram garantidos por habilidade e cuidado na questão da correção. Quando ele for assim preparado, que ele proceda ao exame e solução das ambiguidades da Escritura. E para que ele não seja desviado por sinais ambíguos, tanto quanto posso dar-lhe instrução, que saiba que a ambiguidade da Escritura encontra-se em palavras próprias ou metafóricas, classes que já descrevi no segundo livro. Capítulo 2. Regra para remover a ambiguidade, observando a pontuação. Mas quando palavras adequadas tornam as escrituras ambíguas, devemos ver em primeiro lugar que não há nada de errado em nossa pontuação ou pronúncia. Assim, se, quando a atenção é dada à passagem, deve parecer incerto de que maneira deve ser pontuado ou pronunciado, que o leitor consulte a regra de fé que ele reuniu das passagens mais claras das Escrituras, e da autoridade da Igreja, e das quais tratei com comprimento suficiente quando estava falando no primeiro livro sobre as coisas. Mas se ambas as leituras, ou todos eles, derem um significado em harmonia com a fé, esse significado permanece para consultar o contexto, tanto o que vem antes quanto o que vem depois, para ver qual interpretação, de muitos que se oferecem, ele se pronuncia a favor e permite ser encaixado em si mesmo. Onde, no entanto, a ambiguidade não pode ser esclarecida, seja pela regra de fé ou pelo contexto, não há nada que nos impeça de apontar a frase de acordo com qualquer método de escolha daqueles que se sugerirem. Tais ambiguidades da pontuação, portanto, fica ao critério do leitor. Capítulo 3. Como a pronúncia serve para remover a ambiguidade. E todas as instruções que dei sobre pontuações ambíguas devem ser observadas da mesma forma no caso de pronúncias duvidosas. Para estes também, a menos que a falha esteja no descuido do leitor, são corrigidos pela regra de fé, ou por uma referência ao contexto anterior ou posterior. Ou se nenhum desses métodos for aplicado com sucesso, eles permanecerão em dúvida, mas para que o leitor não seja culpado de qualquer maneira que ele possa pronunciá-los. Mas às vezes, quando o som de uma sílaba é duvidoso, é decidido por uma palavra próxima a ele pertencente à mesma frase. Capítulo 4. Como as ambiguidades podem ser resolvidas. E não só essas, mas também aquelas ambiguidades que não se relacionam com pontuação ou pronúncia, devem ser examinados da mesma maneira. Por exemplo, uma frase estando no caso vocativo ou acusativo, e não seja contrário à fé tomar de qualquer maneira. Mas, dependendo, pode ser uma liberdade bastante perigosa de se tomar. Capítulo 5. É uma escravidão miserável que assume as expressões figurativas de escritura em sentido literal. Mas as ambiguidades das palavras metafóricas, sobre as quais falarei em seguida, não exigem cuidado normal e diligência. Em primeiro lugar, devemos ter cuidado para não tomar uma expressão figurativa literalmente. Pois a palavra do apóstolo se aplica também neste caso, pois é dito, abre aspas, a letra mata, mas o espírito dá vida. Fecha aspas. Pois quando o que é dito figurativamente é tomado como se fosse dito literalmente, é entendido de maneira carnal. E nada é mais apropriadamente chamado de morte da alma do que quando aquilo nele que o eleva acima dos brutos, ou seja, a inteligência é colocada em sujeição à carne por uma adesão cega à letra. Pois quem segue a carta leva palavras figurativas como se fossem próprias, e não cumprem o que é indicado por uma palavra em seu significado secundário. Mas, se ele ouve sobre o sábado, por exemplo, pensa em nada além de um dia entre 7 que se repete em sucessão constante. E quando ele ouve falar de um sacrifício, não leva seus pensamentos além das ofertas habituais das vítimas do rebanho e dos frutos da terra. Agora é certamente uma escravidão miserável da alma aceitar sinais para as coisas e ser incapaz de erguer
o olho da mente acima do que é corpóreo e criado, para que possa beber na luz eterna. Capítulo 6. A utilidade da escravidão dos judeus. Esta escravidão, no entanto, no caso do povo judeu, difere amplamente do que era o caso das outras nações. Porque, embora os primeiros estivessem em cativeiro às coisas temporais, foi de tal forma que em todas essas coisas o único Deus foi colocado em suas mentes. E embora prestassem atenção aos sinais das realidades espirituais no lugar das próprias realidades, não sabendo a que os sinais se referiam, ainda tinham essa convicção arraigada em suas mentes, que ao se sujeitarem a tal escravidão, eles estavam fazendo o prazer de um Deus invisível a todos. E o apóstolo descreve esta escravidão como sendo semelhante à dos meninos sob a orientação de um mestre escolar. E aqueles que se agarraram obstinadamente a tais sinais poderiam não suportar a negligência de Nosso Senhor para com eles quando chegasse o tempo de sua revelação. E portanto, seus líderes o apresentaram como uma acusação contra ele de que ele curou no sábado. E as pessoas, agarradas a esses sinais como se fossem realidades, não podiam acreditar que aquele que recusou-se a observá-los da maneira que os judeus faziam era Deus, ou vinha de Deus. Mas aqueles que acreditaram, entre os quais a primeira igreja em Jerusalém foi formada, mostrou claramente quão grande foi a vantagem de ser tão orientado pelo mestre escolar que os sinais, que tinha sido por um período imposto aos obedientes, fixou os pensamentos de quem observava eles na adoração do único Deus que fez o céu e a terra. Esses homens, porque eles tinham estado muito perto das coisas espirituais, foram cheios com tal medida do Espírito Santo que eles venderam todos os seus bens e colocaram seu preço aos pés dos apóstolos para serem distribuídos entre os necessitados, e consagraram-se totalmente a Deus como um novo templo, do qual o antigo templo que eles estavam servindo era apenas o tipo terreno. Agora, não está registrado que qualquer uma das igrejas gentias fez isso, porque os homens que tinham os ídolos de seus deuses feitos por mãos não estavam tão próximos das coisas espirituais. Capítulo 7. A servidão inútil dos gentios. E se algum deles se esforçou para fazer com que seus ídolos fossem apenas sinais, ainda assim, eles os usaram em referência ao louvor e adoração da criatura. Que diferença faz para mim, por exemplo, que a imagem de Netuno não deve ser considerada um deus, mas apenas como representando o vasto oceano, e todas as outras águas além daquela nascente fora das fontes? Como é descrito por um poeta deles, que diz o seguinte, abre aspas, tu, Padre Netuno, cujos templos veneráveis estão cobertos com o mar retumbante, cuja barba é o poderoso oceano fluindo incessantemente, e cujos cabelos são os rios sinuosos. Fecha aspas. A casca sacode suas pedras chocantes dentro de uma cobertura doce, e ainda não é alimento para os homens, mas para suínos. Aquele que conhece o Evangelho sabe o que quero dizer. Qual é o lucro para mim, então, que a imagem de Netuno é usada como uma referência a esta explicação dele, a menos que de fato o resultado é que eu não adoro nenhum? Pois qualquer estátua que você gosta de levar é tão boa para mim quanto o oceano largo. Admito, no entanto, que aqueles que fazem das obras do homem deuses afundaram mais do que aqueles que fazem das obras de Deus deuses. Mas o comando é que devemos amar e servir ao Deus único, que é o Criador de todas essas coisas, cujas imagens são adoradas pelos pagãos como deuses, ou como sinais e representações de deuses. Se, então, tomar um sinal que foi estabelecido para um fim útil, em vez da própria coisa para a qual foi projetada significar, é escravidão à carne, quanto mais aceitar sinais destinados a representar coisas inúteis para as próprias coisas. Pois mesmo se você voltar às próprias coisas significadas por tais sinais, e envolver sua mente na adoração deles, você não será nada mais livre do fardo e da vestimenta da escravidão da carne. Capítulo 8. Os judeus se libertaram de sua escravidão de uma maneira, os gentios em outra. Consequentemente, a liberdade, que vem por Cristo, levou aqueles que ela encontrou sob o cativeiro para sinais úteis, e quem estava perto dele, e, interpretando os sinais para os quais eles estavam em cativeiro, os libertou, elevando-os às realidades das quais estes eram sinais. E a partir delas foram formadas as igrejas dos santos de Israel. Esses, por outro lado, a quem encontrou na escravidão de sinais inúteis, não apenas libertou de sua escravidão a tais sinais, mas reduziu a nada e removeu do caminho todos esses próprios sinais, de modo que os gentios foram afastados da corrupção de uma multidão de falsos deuses, que as Escrituras frequentemente e fala com justiça de fornicação, para a adoração do Deus único. Não que eles possam agora cair em cativeiro por sinais de um tipo útil, mas sim que eles podem exercer suas mentes na compreensão espiritual de tal.
Capítulo 9. Quem está escravizado a sinais, e quem não? Agora ele está cativo a um sinal que usa, ou presta homenagem a, qualquer objeto significativo sem saber o que significa. Ele, por outro lado, que usa ou honra um sinal útil divinamente designado, cuja força e significado ele entende, não honra o sinal que é visto e temporal, mas aquele ao qual todos esses sinais se referem. Agora tal homem é espiritual e livre mesmo no momento de sua escravidão, quando ainda não é conveniente revelar às mentes carnais aqueles sinais pela sujeição aos quais sua carnalidade deve ser vencida. A esta classe de pessoas espirituais pertenciam os patriarcas e os profetas, e todos aqueles entre o povo de Israel por meio de cuja instrumentalidade o Espírito Santo ministrou a nós as ajudas e consolações das Escrituras. Mas no momento, depois disso, a prova de nossa liberdade brilhou tão claramente na ressurreição de nosso Senhor. Não somos oprimidos com o pesado fardo de atender até mesmo aos sinais que agora entendemos, mas nosso próprio Senhor, e a prática apostólica, nos transmitiu alguns ritos no lugar de muitos, e estes ao mesmo tempo muito fáceis de executar, mais majestosos em seu significado e mais sagrados na observância, tais, por exemplo, como o sacramento do batismo, e a celebração do corpo e do sangue do Senhor. E assim que alguém olha para essas observâncias, ele sabe a que eles se referem, e assim os reverencia não em cativeiro carnal, mas em liberdade espiritual. Agora, como seguir a letra e receber sinais para as coisas que são significadas por ela, é uma marca de fraqueza e escravidão. Então interpretar os sinais erroneamente é o resultado de ser enganado pelo erro. Aquele, no entanto, que não entende o que significa um sinal, mas sabe que é um sinal, não está em cativeiro. E é melhor até mesmo estar preso ao desconhecido, mas a sinais úteis do que, interpretando-os erroneamente, puxar o pescoço sob o jugo da escravidão apenas para inseri-lo nas bobinas do erro. Capítulo 10. Como devemos discernir se uma frase é figurativa? Mas, além da regra anterior, que nos protege contra tomar uma metáfora forma de falar como se fosse literal, devemos também prestar atenção ao que nos diz, para não aceitar uma forma literal de discurso como se fosse figurativa. Em primeiro lugar, então, devemos mostrar o caminho para descobrir se uma frase é literal ou figurativa. E o caminho é certamente o seguinte: o que quer que haja na palavra de Deus que não possa, quando tomado literalmente, ser referido também à pureza de vida ou à solidez da doutrina, você pode definir como figurativo. Pureza de vida tem referência ao amor de Deus e ao próximo, e à solidez da doutrina para o conhecimento de Deus e do próximo. Cada homem, além disso, tem esperança em sua própria consciência, até agora ao perceber que alcançou o amor e o conhecimento de Deus e de seu próximo. Todos esses assuntos foram mencionados no primeiro livro. Mas como os homens são propensos a avaliar os pecados, não por referência à sua pecaminosidade inerente, mas em vez disso, por referência aos seus próprios costumes, frequentemente acontece que um homem não pensarão que em nada sejam culpados, exceto o que os homens de seu próprio país e tempo estão acostumados a condenar, e nada digno de elogio ou aprovação, exceto o que é sancionado pelo costume de seus companheiros. E assim acontece que se a Escritura ordena o que se opõe aos costumes dos ouvintes, ou condena o que não é assim oposto, e se ao mesmo tempo a autoridade da palavra domina suas mentes, eles pensam que a expressão é figurativa. Agora a Escritura nada ordena exceto a caridade, e nada condena exceto a luxúria, e dessa forma modela a vida dos homens. Da mesma forma, se uma opinião errônea tomou posse da mente, os homens pensam que tudo o que a Escritura afirma o contrário a isso deve ser figurativo. Agora as Escrituras afirmam nada além da fé católica, em relação às coisas passadas, futuras e presente. É uma narrativa do passado, uma profecia do futuro e uma descrição do presente. Mas tudo isso tende a nutrir e fortalecer a caridade, e a superar e erradicar luxúria. Quero dizer por caridade aquela afeição da mente que visa o desfrute de Deus para seu próprio bem, e o gozo de si mesmo e do próximo em subordinação a Deus. Por luxúria, quero dizer aquele afeto da mente que visa desfrutar de si mesmo e do próximo, e outras coisas corpóreas, sem referência a Deus. Novamente, que luxúria, quando não subjugada, faz para corromper a própria alma e corpo, é chamado de vício, mas o que isso faz conferir outro, é chamado de crime. E essas são as duas classes nas quais todos os pecados podem ser divididos. Mas os vícios vêm primeiro, para quando estes exauriram a alma e a reduziram a uma espécie de pobreza, ela facilmente se transforma em crimes, a fim de remover obstáculos ou para encontrar assistência em seus vícios.
Da mesma forma, o que a caridade faz em benefício próprio é prudência, mas o que ela faz com o objetivo de beneficiar o vizinho é chamado de benevolência. E aqui a prudência vem em primeiro lugar, porque ninguém pode conferir uma vantagem a outro que ele mesmo não possui. Agora, na proporção em que o domínio da luxúria é puxado para baixo, na mesma proporção é a da caridade construída. Capítulo 11. Regra para interpretar frases que parecem atribuir severidade a Deus e os santos. Toda severidade, portanto, e aparente crueldade, seja em palavras ou atos, que é atribuída na Sagrada Escritura para Deus ou seus santos, aproveita para derrubar o domínio da concupiscência. E se o seu significado estiver claro, não devemos dar-lhe alguma referência secundária, como se fosse falado figurativamente. Tome, por exemplo, aquele ditado do apóstolo. Abre aspas. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Fecha aspas. Mas isto é dirigido àqueles que, estando relutantes para subjugar sua luxúria, eles próprios estão envolvidos na destruição de sua luxúria. Quando, no entanto, o domínio da luxúria é derrubado em um homem sobre quem tinha domínio, a seguinte expressão é usada. Abre aspas. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Fecha aspas. Só que, mesmo nesses casos, algumas palavras são usadas figurativamente, como por exemplo, a ira de Deus e crucificado. Mas esses não são tão numerosos, nem colocados de tal forma quanto a obscurecer o sentido e torná-lo alegórico ou enigmático, que é um tipo de expressão apropriadamente chamado de figurativo. Mas no ditado dirigido a Jeremias, pois está escrito, abre aspas. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Fecha aspas. Não há dúvida de que toda a linguagem é figurativa, e deve ser referida até o fim de que falei. Capítulo 12. Regra para interpretar os ditos e ações que são atribuídos a Deus e os santos, mas que parecem perversos aos incapazes. Essas coisas, novamente, sejam apenas ditos ou atos reais, que aparecem para o inexperiente como sendo pecaminosos, e que são atribuídos a Deus, ou a homens cuja santidade é colocada diante de nós como um exemplo, são totalmente figurativos, e o núcleo oculto de significado que eles contêm deve ser escolhido como alimento para a caridade. Agora, quem usa objetos transitórios menos livremente do que é um costume daqueles com quem vive, é temperado ou supersticioso. Quem, por outro lado, os usa de forma a transgredir os limites do costume dos homens bons sobre ele, ou tem um significado adicional no que ele faz, ou então é pecaminoso. Em todas essas questões, não é o uso dos objetos, mas a luxúria do usuário, que é para a culpa. Ninguém em seus sentidos sóbrios acreditaria, por exemplo, que quando os pés de Nosso Senhor foram ungidos pela mulher com unguento precioso, foi com o mesmo propósito para o qual homens luxuosos e perdulários estão acostumados a ter os seus pés ungidos nesses banquetes que nós abominamos. Pois o cheiro doce significa boa fama, que é conquistada por uma vida de bom trabalho, e o homem que ganha isso, enquanto segue os passos de Cristo, unge seus pés, por assim dizer, com o mais precioso unguento. E assim que no caso de outras pessoas muitas vezes é um pecado, torna-se, quando atribuída a Deus ou a um profeta, o sinal de alguma grande verdade. Fazer companhia a uma prostituta, por exemplo, é uma coisa quando é o resultado de modos abandonados, outra coisa quando feito no curso de sua profecia pelo profeta Oséias. Porque é uma coisa vergonhosamente perversa despir o corpo em um banquete entre os bêbados e licenciosos, não quer dizer que seja pecado estar nu na banheira. Devemos, portanto, considerar cuidadosamente o que é adequado para tempos, lugares e pessoas, e não acusar precipitadamente os homens de pecados. Pois é possível que um homem sábio use a mais saborosa comida sem qualquer pecado de epicurismo ou gula, enquanto um tolo irá ansiar pela comida mais vil como uma avidez de apetites mais nojenta. E qualquer homem são preferiria comer peixe à maneira de Nosso Senhor, do que comer lentilhas conforme a maneira de Esaú, ou cevada conforme a maneira de bois. Pois existem vários animais que se alimentam de alimentos mais comuns, mas isso não significa que eles são mais temperantes do que nós.
Pois em todos os assuntos deste tipo não é a natureza das coisas que usamos, mas nossa razão para usá-las e nossa maneira de buscá-las, que tornam o que fazemos digno de louvor ou censurável. Agora, os santos dos tempos antigos estavam, sob a forma de um reino terreno, prenunciando e predizendo o reino dos céus. E por conta da necessidade de numerosa descendência, o costume de um homem ter várias esposas era então irrepreensível, e pela mesma razão que não era adequado para uma mulher ter vários maridos, porque uma mulher não se torna assim mais fecunda, mas, ao contrário, é prostituição vil buscar ganho ou descendência por meio de relações sexuais promíscuas. Em relação a assuntos deste tipo, seja o que for, os homens santos daqueles tempos viviam sem luxúria, as escrituras passam sem culpa, embora eles fizeram coisas que não poderiam ser feitas no tempo presente, exceto por luxúria. E tudo desta natureza que é narrado, devemos tomar não apenas em seu histórico e literal, mas também em seu sentido figurado e profético, e interpretar como tendo sobre o fim do amor a Deus ou ao próximo, ou a ambos. Pois como era vergonhoso entre os antigos romanos, usavam túnicas que chegassem aos calcanhares e equipadas com mangas, mas agora é vergonhoso para os homens, nascidos com honra, não usar túnicas dessa descrição. Então nós devemos ter cuidado com respeito a outras coisas também, que a luxúria não se misture com o nosso uso delas. A luxúria não só abusa dos ímpios e rompe com os costumes dos quais vivemos, mas frequentemente também transgrede os limites do costume, traindo, em uma erupção vergonhosa, sua própria hediondez, que estava oculta sob a capa de modas prevalecentes. Capítulo 13. Mesmo assunto, continuação. O que quer que esteja de acordo com os hábitos daqueles com quem estamos forçados pela necessidade, ou se comprometidos por uma questão de dever, a passar esta vida, será transformado por bons e grandes homens para algum fim prudente ou benevolente, seja diretamente, como é nosso dever, ou figurativamente, como é permitido aos profetas. Capítulo 14. Erro de quem pensa que não existe certo e errado absolutos. Mas quando os homens, não familiarizados com outros modos de vida além do seu, se encontram com o registro de tais ações, a menos que sejam restringidos pela autoridade, eles olham para eles como pecados, e não consideram que seus próprios costumes em relação ao casamento, ou festas, ou vestimentas, ou as outras necessidades e adornos da vida humana, pareçam pecaminosos para as pessoas de outras nações e outros tempos. E, distraídos por esta infinita variedade de costumes, alguns que estavam meio adormecidos, isto é, que não estavam nem mergulhados no sono profundo da loucura, nem estavam capazes de despertar para a luz da sabedoria, pensaram que não existia algo como o absoluto certo, mas que cada nação considerou seu próprio costume como certo. E isso, uma vez que cada nação tem um costume diferente, e o direito deve permanecer imutável, torna-se manifesto que não há nenhuma coisa como certa. Esses homens não perceberam, para dar apenas um exemplo, que o preceito, abre aspas, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façais-vos também a eles. Fecha aspas. Não pode ser alterada por qualquer diversidade de costumes nacionais. E esse preceito, quando se refere ao amor de Deus, destrói todos os vícios, quando para o amor ao próximo, põe fim a todos os crimes. Pois ninguém está disposto a contaminar sua própria habitação. Ele não deve, portanto, contaminar a habitação de Deus, isto é, de si mesmo. E ninguém deseja que outro dano lhe seja feito. Ele mesmo, portanto, não deve causar dano a outro. Capítulo 15. Regra para interpretar expressões figurativas. Sendo assim derrubada a tirania da luxúria, a caridade reina por meio da justiça suprema das leis de amor a Deus. Amor por ele mesmo, amor a si mesmo e ao próximo, por meio do interesse de Deus. Assim, em relação às expressões figurativas, uma regra como a seguinte será observada, para rever cuidadosamente em nossas mentes e meditar sobre o que lemos até uma interpretação ser encontrado que tende a estabelecer o reino do amor. Agora, se tomado literalmente, dá um significado desse tipo, a expressão não deve ser considerada figurativa. Capítulo 16. Regra para interpretar comandos e proibições. Se a sentença for de comando, proibindo um crime ou vício, ou ordenando um ato de prudência ou benevolência, não é figurativo. Se, no entanto, parece proibir um crime ou vício, ou para proibir um ato de prudência ou benevolência, é figurativo. Se recomenda um crime ou um vício, e, portanto, uma figura, ordenando que devemos ter uma participação nos sofrimentos de nosso Senhor, e que devemos reter uma doce e proveitosa memória do fato que sua carne foi ferida e crucificada por nós. A Escritura diz, abre aspas, se o teu inimigo tem fome, alimente-o.
Se ele tiver sede, dê-lhe de beber. Fecha aspas. E isso é, sem dúvida, uma ordem para fazer uma bondade. Mas no que se segue em abre aspas. Pois assim fazendo, você amontoará brasas de fogo em sua cabeça. Fecha aspas. Alguém iria achar que um ato de malevolência foi ordenado. Não duvide, então, de que a expressão é figurativa, e, embora seja possível interpretá-lo de duas maneiras, uma apontando para o fazer de um dano, o outro para uma demonstração de superioridade, deixe a caridade conduzi-lo de volta à benevolência, e interpretar as brasas de fogo como os gemidos ardentes de penitência pelos quais um homem do orgulho está curado, aquele que lamenta ter sido inimigo daquele que veio em seu auxílio em sofrimento. Da mesma forma, quando nosso Senhor diz, abre aspas, quem ama a sua vida, perder-la irá. Fecha aspas. Nós não devemos pensar que ele proíbe a prudência com que é dever do homem cuidar de sua vida, mas que ele diz em sentido figurado, isto é, deixe-o destruir e perder aquele uso pervertido e não natural que ele agora faz de sua vida, e através do qual seus desejos são fixados nas coisas temporais, de forma que ele não dá atenção às coisas eternas. Está escrito, abre aspas, dê ao homem piedoso e não ajude o pecador. Fecha aspas. A última cláusula desta frase parece proibir a benevolência, pois diz, para não ajudar o pecador. Entenda, portanto, que pecador é colocado figurativamente para o pecado, de modo que é um pecado dele que você não deve ajudar. Capítulo 17. Alguns comandos são dados a todos em comum, outros a particulares. Novamente, muitas vezes acontece que um homem que atingiu, ou pensa que atingiu, um grau superior de vida espiritual, pensa que os comandos dados àqueles que ainda estão nos graus mais baixos são figurativos. Por exemplo, se ele abraçou uma vida de celibato e fez ele mesmo um eunuco por amor ao reino dos céus, ele afirma que as ordens dadas nas escrituras sobre amar e governar uma esposa não devem ser interpretados literalmente, mas figurativamente. E se ele decidiu manter sua virgem solteira, ele tenta dar uma interpretação figurativa na passagem onde é dito, abre aspas, case-se com sua noiva, e assim você terá realizado uma matéria de peso. Fecha aspas. Consequentemente, outra de nossas regras para a compreensão das escrituras será da seguinte forma, reconhecer que alguns comandos são dados a todos em comum, outros a determinadas classes de pessoas, para que o medicamento possa atuar não apenas sobre o estado de saúde como um todo, mas também sobre a fraqueza especial de cada membro. Para aquilo que não pode ser aumentado a um estado superior deve ser cuidado em seu próprio estado. Capítulo 18. Devemos levar em consideração o tempo em que algo estava apreciado ou permitido. Devemos também estar atentos para não supor que o que está no Antigo Testamento, que tornava permitida a condição para aqueles tempos, não seja um crime ou um vício, mesmo que tomemos literalmente e não figurativamente, transferindo para o tempo presente como um hábito de vida. Porque ninguém vai fazer isso, exceto que a luxúria tenha domínio sobre ele, e se esforce para encontrar apoio para si mesmo exatamente nas escrituras, que pretendem destruí-lo pela sua própria luxúria. E o desgraçado não percebe que tais assuntos sejam registrados com este desígnio útil, que os de boa esperança possam aprender a lição salutar, tanto que o costume que eles rejeitam pode ser transformado em bom uso, quanto que o que eles abraçam pode ser usado para a condenação, se o uso do primeiro for acompanhado com caridade, e o uso da mesma, com luxúria. Pois, se era possível para um homem usar muitas esposas com castidade, é possível para outro usar uma esposa com luxúria. E vejo com maior aprovação o homem que usa a fecundidade de muitas esposas por causa de um objeto último, do que no homem que desfruta o corpo de uma esposa por si mesma. Pois no primeiro caso o homem visa um objeto útil adequado às circunstâncias da época. No último caso, ele satisfaz uma luxúria que está envolvida em prazeres temporais. E aqueles homens a quem o apóstolo permitiu como uma questão de indulgência ter uma esposa por causa de sua incontinência, eram menos próximos de Deus do que aqueles que, embora tivessem cada uma delas numerosas esposas, assim como um homem sábio usa comida e bebia apenas por causa da saúde física, usava o casamento apenas por causa da descendência. E, consequentemente, se estes últimos ainda estivessem vivos no advento de nosso Senhor, quando não fosse o tempo de lançar pedras, mas sim o tempo de reunir-los, eles teriam imediatamente se feito eunucos por amor do reino dos céus.
pois não há dificuldade em abster-se, a menos que haja luxúria em desfrutar. E com certeza aqueles homens de quem falo sabiam que a devassidão, mesmo em relação às esposas, trata-se de abuso e intemperança, como é provado pela oração de Tobias quando ele era casado com sua esposa. Capítulo 19. Homens maus julgam os outros por si próprios. Mas aqueles que, dando permissão, soltam a luxúria, vagueiam mergulhando em uma multidão de devassidões, ou mesmo em relação a uma só esposa, não só ultrapassam a medida necessária para a apropriação de crianças, mas com a licença desavergonhada de uma espécie de liberdade servil, amontoam a impureza de um excesso ainda mais bestial. Tais homens não acreditam que seja possível que os homens dos tempos antigos usassem uma série de esposas com temperança, olhando para nada além do dever, necessário nas circunstâncias da época, de propagar a raça, e o que eles próprios, que estão enredados nas malhas da luxúria, não realizam no caso de uma única esposa, eles acham totalmente impossível no caso de várias esposas. Mas esses mesmos homens podem dizer que não é certo honrar e louvar os bons e santos homens, porque eles próprios, quando são honrados e elogiados, se enchem de orgulho, tornando-se mais ansiosos para o tipo mais vazio de distinção, com maior frequência e cada vez mais amplamente, eles são soprados na língua da lisonja, e assim tornam-se tão leves que o simples sopro de boato, quer pareça próspero ou adverso, os levará para o redemoinho do vício ou irá jogá-los nas rochas do crime. Não os deixe medir outros por seu próprio padrão. Capítulo 20. Consistência de bons homens em todas as circunstâncias externas. Que eles acreditem, pelo contrário, que os apóstolos da nossa fé não se ensoberbeceram quando foram honrados pelos homens, nem abatidos quando foram desprezados. E certamente nenhum tipo de tentação estava faltando para aqueles grandes homens. Pois ambos foram chorados pelos altos louvores dos crentes, e clamaram pelos relatos caluniosos de seus perseguidores. Mas os apóstolos usaram todas essas coisas, conforme a ocasião servia, e não foram corrompidos. E da mesma forma que os santos de antigamente usavam suas esposas com referência às necessidades de seus próprios tempos, e não estavam cativos à luxúria como são aqueles que se recusam a acreditar nestas coisas. Pois se eles estivessem sob a influência de qualquer paixão, eles não poderiam ter contido ódio implacável para com seus filhos, por quem eles sabiam que suas esposas e concubinas foram solicitadas e depravadas. Capítulo 21. Davi não é lascivo, embora tenha caído em adultério. Mas quando o rei Davi sofreu este dano nas mãos de seu ímpio e antinatural filho, ele não apenas o suportou em sua paixão louca, mas lamentou por ele em sua morte. Ele certamente não foi pego nas malhas do ciúme carnal, visto que não eram seus próprios ferimentos, mas os pecados de seu filho que o comoveram. Pois foi por causa disso que ele deu ordens que seu filho não deveria ser morto se ele fosse conquistado em batalha, para que ele pudesse ter um lugar de arrependimento depois que ele foi subjugado. E quando ele ficou perplexo com este projeto, ele lamentou pela morte de seu filho, não por causa de sua própria perda, mas porque ele sabia que castigo tão ímpio, adúltero e parricídio se precipitaram. Pois antes disso, no caso de outro filho que não era culpado de nenhum crime, embora estivesse terrivelmente aflito por ele enquanto ele estava doente, mas se consolou depois de sua morte. E com que moderação e autocontenção aqueles homens usavam suas esposas, parece principalmente neste, que quando este mesmo rei, levado pelo calor da paixão e pela temporal prosperidade, tomou posse ilegal de uma mulher, cujo marido ele também ordenou para ser condenado à morte, ele foi acusado de seu crime por um profeta. Quando o profeta veio para mostrar o seu pecado, apresentando a parábola do homem pobre que tinha apenas uma ovelha, e cujo vizinho, embora tivesse muitos, quando um convidado veio a ele, poupou de levar do seu próprio rebanho, mas colocou o cordeiro de seu pobre vizinho diante de seu convidado para comer. E Davi, com raiva acesa contra esse homem, ordenou que ele deveria ser executado, e o cordeiro quadruplamente restaurado ao pobre, assim, condenando involuntariamente o pecado que ele mesmo cometeu de forma consciente. E quando ele viu isso, e a punição de Deus foi denunciada contra ele, ele apagou o seu pecado em profunda penitência. Mas ainda nesta parábola, foi o adultério apenas o que foi indicado pela ovelha do homem pobre, sobre o assassinato do marido da mulher, isto é, sobre o assassinato do próprio homem pobre que tinha o cordeiro, nada é dito na parábola, de modo que a sentença de condenação é pronunciada contra o adultério sozinho. E, portanto, podemos entender com que temperança ele possuía várias esposas quando foi forçado a se punir por transgredir em relação a uma mulher. Mas, em seu caso, o desejo imoderado não ocupou sua morada com ele, mas era apenas um convidado de passagem.
Por conta disso, o apetite ilegal é chamado até mesmo pelo profeta acusador, um convidado. Pois ele não disse que levou a ovelha do pobre homem para fazer um banquete para seu rei, mas para seu convidado. No caso de seu filho Salomão, no entanto, a luxúria não veio e passou como um hóspede, mas reinou como um rei. E sobre ele as escrituras não se calam, mas o acusa de ser amante de mulheres estranhas. No início de seu reinado, ele foi inflamado com um desejo por sabedoria, mas depois que ele a alcançou por meio do amor espiritual, ele o perdeu por causa da luxúria carnal. Capítulo 22. Regra a respeito de passagens da escritura em que a aprovação é expressa de ações que agora são condenadas por bons homens. Portanto, embora todas, ou quase todas, as transações registradas no Antigo Testamento devem ser entendidos não apenas literalmente, mas também figurativamente, no entanto, mesmo no caso de aquelas que o leitor interpretou literalmente, e que, embora seus autores sejam elogiados, são repugnantes aos hábitos dos homens bons que desde o advento de nosso Senhor são os guardiães dos mandamentos divinos, que ele remeta a figura para sua interpretação, mas que ele não transfira ao ato, aos seus hábitos de vida. Por muitas coisas que foram feitas como deveres naquela época, não podem agora serem realizadas exceto por meio da luxúria. Capítulo 23. Regra sobre a narrativa dos pecados dos grandes homens. E quando ele lê sobre os pecados de grandes homens, embora ele possa ser capaz de ver e rastrear neles uma figura das coisas por vir, deixe ele ainda colocar o fato literal para este uso também, para ensinar ele a não ousar se gabar de suas próprias boas ações, e em comparação com as suas próprias justiças, desprezando os outros como pecadores, quando ele vê no caso de homens tão eminentes ambas as tempestades que devem ser evitadas e os naufrágios que devem ser chorados. Os pecados desses homens foram registrados para este fim, para que os homens pudessem em todos os lugares sempre tremer ao ditado do apóstolo. Abre aspas. Portanto, o que pensa estar em pé, tome cuidado para que não caia. Fecha aspas. Pois dificilmente há uma página da Escritura em que não esteja claramente escrito que Deus resiste o orgulhoso e dá a graça ao humilde. Capítulo 24. O caráter das expressões utilizadas antes de tudo ter peso. A principal coisa a ser investigada, portanto, em relação a qualquer expressão de que somos tentados a entender é, literal ou figurado. Para quando for determinado ser figurativo, é fácil, por uma aplicação das leis das coisas que discutimos no primeiro livro, para transformá-lo em todos os sentidos até chegarmos a uma verdadeira interpretação, especialmente quando trazem em nosso auxílio a experiência fortalecida pelo exercício da piedade. Agora vamos descobrir se uma expressão é literal ou figurativa atendendo às considerações indicadas acima. Capítulo 25. A mesma palavra nem sempre significa a mesma coisa. Quando o sentido for figurado, as palavras em que é expressa serão encontradas como desenhadas de objetos semelhantes ou de objetos com alguma afinidade. Mas como existem muitas maneiras pelas quais as coisas mostram uma semelhança umas com as outras, não devemos supor que exista alguma regra de que o que uma coisa significa por semelhança em um lugar deve ser levado a significar a mesma coisa em todos os outros lugares. Pois nosso Senhor usou o fermento tanto no mau sentido, como por exemplo, quando ele disse, abre aspas, cuidado com o fermento dos fariseus, fecha aspas, quanto no bom sentido, como quando ele disse, abre aspas, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo estivesse fermentado. Fecha aspas. Agora, a regra em relação a esta variação tem 2 formas. Para coisas que significam ora uma coisa e ora outra coisa, significam coisas que são contrárias ou coisas que são apenas diferentes. Eles significam contrários, por exemplo, quando são usados metaforicamente a um mesmo tempo em um bom senso, em outro em um mau, como no caso do fermento mencionado acima. Outro exemplo do mesmo é que um leão representa Cristo no lugar onde é dito sobre o leão da tribo de Judá, e outra representa o diabo onde está escrito que o nosso adversário, o diabo, é como um leão que ruge e anda em busca de alguém para devorar. Da mesma forma que a serpente é usada no bom sentido, onde é dito para ser sábio como as serpentes, outra vez é empregada no mau sentido, como por exemplo, quando está escrito que a serpente enganou Eva com a sua sutileza. Pão é usado no bom sentido, como por exemplo na fala do Senhor, em que ele diz que é o pão vivo que desceu do céu. E também no mau, quando é dito que o pão comido em segredo é gostoso.
E o mesmo ocorre em muitos outros casos. Os exemplos que aduzi não são de forma alguma duvidosos em seu significado, porque apenas exemplos claros devem ser usados como exemplos. Existem passagens, no entanto, em relação às quais é incerto em que sentido eles deveriam ser tomados, como por exemplo, no seguinte trecho. Abre aspas. Na mão do Senhor há um cálice, e o vinho é tinto, e cheio de mistura. Fecha aspas. Agora é incerto se isso denota a ira de Deus, mas não para a última extremidade da punição, isto é, até a última gota, ou se denota a graça das Escrituras passando dos judeus vindo para os gentios, porque, abre aspas, ele colocou um para descer e outro para estabelecer. Fecha aspas. Certas observâncias, no entanto, que eles entendem em uma maneira carnal, ainda permanece entre os judeus, pois a borra disso ainda não foi exprimida. A seguir está um exemplo do mesmo objeto sendo levado, não em oposição, mas apenas em diferentes significados. A água denota pessoas, como lemos no Apocalipse, e também o Espírito Santo, como por exemplo em abre aspas. Do seu ventre correrão rios de água viva. Fecha aspas. E muitas outras coisas além da água devem ser interpretadas de acordo com o lugar em que estão encontrados. E da mesma forma outros objetos não são únicos em sua significação, mas cada um deles denotam não apenas duas, mas às vezes até várias coisas diferentes, de acordo com a conexão em que se encontram. Capítulo 26. Passagens obscuras devem ser interpretadas por aquelas que são mais claras. Agora, dos lugares onde o sentido em que são usados é mais manifesto, devemos reunir o sentido em que devem ser entendidos em passagens obscuras. Por exemplo, lá não há melhor maneira de entender as palavras dirigidas a Deus. Abre aspas. Toma os escudos, o grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Fecha aspas. Do que referindo-se à passagem onde lemos. Abre aspas. Tu, Senhor, nos coroaste com teu favor como um escudo. Fecha aspas. E ainda assim não devemos entender isso, já que onde quer que nos encontremos com um escudo colocado para indicar uma proteção de qualquer tipo, devemos tomar isso como significando nada além do favor de Deus. Pois também ouvimos falar do escudo da fé, com que, como diz o apóstolo, poderíamos apagar todos os dardos inflamados dos malditos. Nem devemos, por outro lado, em relação à armadura espiritual deste tipo, atribuir fé para o escudo apenas. Pois lemos em outro lugar sobre a couraça da fé, quando é dito pelo apóstolo para vestir a couraça da fé e do amor. Capítulo 27. Uma passagem suscetível de várias interpretações. Quando, novamente, não há uma única interpretação, mas duas ou mais interpretações são colocadas sobre as mesmas palavras da Escritura, embora o significado que o escritor pretendia permanece desconhecido, não há perigo se puder ser mostrado a partir de outras passagens das Escrituras que qualquer uma das interpretações colocadas nas palavras estão em harmonia com a verdade. E se um homem em busca das Escrituras se esforça para chegar à intenção do autor por meio de quem o Santo Espírito falou, se ele teve sucesso neste esforço, ou se ele atraiu um significado diferente das palavras, mas que não se opõe à sã doutrina, ele está livre de culpa, contanto que ele seja apoiado pelo testemunho de alguma outra passagem da Escritura. O autor talvez tenha visto que esse mesmo significado está nas palavras que estamos tentando interpretar, e seguramente o Espírito Santo, que por meio dele pronunciou estas palavras, previndo que esta interpretação ocorreria ao leitor, providenciou que isso ocorresse a ele, visto que também se baseia na verdade. Pois que provisão mais liberal e mais frutífera Deus poderia ter feitas em relação às Sagradas Escrituras do que as mesmas palavras possam ser entendidas em vários sentidos, todos os quais são sancionados pelo testemunho concorrente de outras passagens igualmente divinas. Capítulo 28. É mais seguro explicar uma passagem duvidosa por outras passagens da Escritura do que pela razão. Quando, no entanto, um significado é desenvolvido de tal tipo que o que há de duvidoso nele não pode ser esclarecido por evidências indubitáveis das Escrituras, resta-nos tornar isso claro pela evidência da razão. Mas esta é uma prática perigosa. Pois é muito mais seguro andar pela luz da Sagrada Escritura, de modo que quando desejamos examinar as passagens que estão obscurecidas por expressões metafóricas, podemos obter um significado sobre o qual não há controvérsia, ou se surgir uma controvérsia, pode resolver-se pela aplicação de testemunhos solicitados em cada porção da mesma Escritura. Capítulo 29. O conhecimento dos tropos é necessário.
Além disso, eu teria aprendido dos homens que os autores de nossas escrituras usam todas aquelas formas de expressões que os gramáticos chamam pelo nome grego de tropos, e os usam mais livremente e em maior variedade do que pessoas que não estão familiarizadas com as escrituras, e ter aprendido essas figuras de linguagem de outros escritos pode fazer imaginar ou acreditar. Mesmo assim, aqueles que conhecem esses tropos os reconhecem nas escrituras e são muito auxiliados por seu conhecimento deles no entendimento das escrituras. Mas este não é o lugar para ensinar para os analfabetos, para que não pareça que eu esteja tentando ensinando gramática. Eu certamente aconselho, no entanto, que eles sejam aprendidos em outro lugar, embora na verdade eu já tenha dado esse conselho acima, no segundo livro a saber, onde tratei do conhecimento necessário de línguas. Para os caracteres escritos, dos quais a própria gramática obtém seu nome, são os signos de sons feitos pela voz articulada com a qual nós falamos. Agora, de algumas dessas figuras de linguagem, encontramos nas escrituras não apenas exemplos, mas os próprios nomes também. Por exemplo, alegoria, enigma e parábola. No entanto, quase todos esses tropos que se diz serem aprendidos como uma questão de educação liberal são encontradas até mesmo na fala comum de homens que não aprenderam gramática, mas contentam-se em usar o idioma vulgar. Pois quem não diz? Abre aspas. Então, você pode florescer. Fecha aspas. É a figura de linguagem chamada metáfora. Quem não fala de um viveiro de peixes em que não há peixe, que não foi feito para peixe e ainda assim recebe o nome de viveiro de peixe? E esta é a figura chamada catacrese. Seria tedioso repassar todo o resto dessa maneira, pois a fala do vulgar faz uso de todos eles, mesmo das figuras mais curiosas que significam o oposto do que dizem, por exemplo, aqueles chamados de ironia e antítese. Agora, por ironia, indicamos pelo tom de voz o significado que desejamos transmitir, como quando dizemos a um homem que está se comportando mal que ele está se comportando bem. Mas não é pelo tom de voz que fazemos uma antítese para indicar o oposto do que as palavras transmitem, mas as palavras em que é expressa são usadas no sentido oposto ao seu sentido etimológico, como por exemplo na expressão abre aspas. Cuidado com ele, porque ele é um bom homem. Fecha aspas. E que homem analfabeto existe que não usa tais expressões, embora ele não saiba nada sobre qualquer natureza ou os nomes dessas figuras de linguagem? E ainda assim o conhecimento deles é necessário para esclarecer as dificuldades da escritura, porque quando as palavras, tomadas literalmente, dão um significado absurdo, devemos imediatamente perguntar se eles não podem ser usados neste ou aquele sentido figurativo com o qual não estamos familiarizados. E desta forma muitas passagens obscuras têm nos lançadas sobre elas. Capítulo 30. Examinando as regras de Tichônios, o donatista. Tichônios, que, embora ele próprio fosse um donatista, escreveu de forma triunfante contra os donatistas. Ele escreveu um livro que chamou de Livro das Regras, porque nele estabeleceu 7 regras, que são, por assim dizer, chaves para abrir os segredos das escrituras. E dessas regras, a primeira se relaciona com o Senhor e seu corpo, a segunda com a dupla divisão do corpo do Senhor, a terceira as promessas e a lei, a quarta as espécies e gênero, a quinta aos tempos, a sexta a recapitulação e a sétima ao diabo e seu corpo. Agora, essas regras, conforme expostas por seu autor, de fato, quando cuidadosamente consideradas, permitem a assistência considerável em penetrar os segredos das escrituras sagradas. Mas eles ainda não explicam todas as passagens difíceis, pois existem vários outros métodos necessários que estão longe de estarem englobados neste número de 7, que o próprio autor explica muitas passagens obscuras sem usar nenhuma de suas regras, descobrindo, de fato, que não havia necessidade delas, visto que não houve dificuldade na passagem da espécie a que se aplicam as suas regras. Quanto a exemplo, ele pergunta o que devemos entender no Apocalipse pelos 7 anjos das igrejas a quem João foi ordenado a escrever, e depois de muitos e vários raciocínios, chega à conclusão de que os anjos são as próprias igrejas. E ao longo dessa discussão longa e completa, embora o assunto investigado seja certamente muito obscuro, não adianta tudo o que é feito das regras. Isso é o suficiente para um exemplo, pois seria muito tedioso e difícil coletar todas as passagens das escrituras canônicas que apresentam obscuridades de um tipo que não requer nenhuma dessas 7 regras para sua elucidação. O próprio autor, porém, ao recomendar essas regras, atribui um tanto valor a elas que pareceria como se, quando fossem completamente conhecidos e devidamente aplicados, nós devemos ser capazes de interpretar todas as passagens obscuras da lei, isto é, nos livros sagrados. Pois ele começa o livro assim. Abre aspas.
De todas as coisas que me ocorrem, eu não considero nenhuma tão necessário a ponto de escrever um pequeno livro de regras e, por assim dizer, fazer chaves e colocar janelas nos lugares secretos da lei. Pois existem certas regras místicas que detêm a chave aos recessos secretos de toda a lei, e tornar visíveis os tesouros da verdade que são para muitos como que invisíveis. E se este sistema de regras for recebido como eu comunico, sem ciúme, o que está fechado deve ser aberto, e o que é obscuro deve ser elucidado, de modo que um homem que viaja através da vasta floresta da profecia, se ele seguir essas regras como caminhos de luz, será preservado de se extraviar. Fecha aspas. Esse livro é de grande ajuda e deve ser lido com cautela, não só pelos erros em que o autor cai como homem, mas principalmente por causa das heresias que ele apresenta como um donatista. Capítulo 31. A primeira regra de Tichônio. O primeiro é sobre o Senhor e seu corpo. Sabendo que a cabeça e o corpo, ou seja, Cristo e sua igreja, às vezes são indicados para nós sobre uma pessoa, não precisamos estar em dificuldade quando uma transição é feita da cabeça para o corpo ou do corpo para a cabeça, e ainda nenhuma mudança feita na pessoa falada. Pois uma única pessoa é representada dizendo, abre aspas, ele enfeitou-me como um noivo com ornamentos e adornou-me como uma noiva com joias. Fecha aspas. E ainda é, claro, uma questão de interpretação qual desses dois se refere à cabeça e qual para o corpo, isto é, qual para Cristo e qual para a igreja. Capítulo 32. A segunda regra de Tichônio. A segunda regra é sobre a dupla divisão do corpo do Senhor, mas isso realmente não é um nome adequado, pois não é realmente nenhuma parte do corpo de Cristo que não estará com ele na eternidade. Devemos, portanto, dizer que a regra é sobre o verdadeiro e o misto corpo do Senhor, ou seja, o verdadeiro e o falso, ou algum nome assim, porque não se pode dizer que os hipócritas estão na eternidade, mesmo que agora se possa dizer que os hipócritas estão nele, pois sua igreja parece estar. E, portanto, esta regra pode ser designada assim, concernente à igreja mista. Agora, esta regra exige que o leitor esteja em guarda quando as escrituras, embora agora venham para se dirigir ou falar de um conjunto diferente de pessoas, parece estar se dirigindo ou falando das mesmas pessoas de antes, como se ambos os conjuntos constituíssem um só corpo em consequência de estarem temporariamente unidos em uma participação comum dos sacramentos. Um exemplo disso é aquela passagem nos Cânticos de Salomão. Abre aspas. Eu sou negro, mas bonito, como as tendas de cedro, como as cortinas de Salomão. Fecha aspas. Pois está dito que eu era negro como as tendas de cedro, mas sou agora atraente como as cortinas de Salomão. A igreja declara-se atualmente ambos. Isso porque os peixes bons e os maus estão por algum tempo misturados na mesma rede. As tendas de cedro pertencem a Ismael, que não será herdeiro com Isaque. E da mesma forma, quando Deus fala da parte boa da igreja, abre aspas. Vou trazer os cegos por um caminho que eles não conheciam. Eu os guiarei por caminhos que eles não conheceram. Eu vou fazer da escuridão luz diante deles, e coisas tortas retas. Estas coisas eu farei com eles, e não irei abandoná-los. Fecha aspas. Ele imediatamente acrescenta em relação à outra parte, o mal que é misturado com o bom, pois está escrito que eles serão devolvidos. Agora, essas palavras se referem a um conjunto de pessoas totalmente diferente do anterior, mas como os dois conjuntos estão, por enquanto, unidos em um corpo, ele fala como se não houvesse mudança no sujeito da frase. Eles não vão, no entanto, eles sempre estão em um corpo, pois um deles é aquele servo mau de quem nos é dito no Evangelho, cujo Senhor, quando vier, o separará e designará sua parte com os hipócritas. Capítulo 33. A terceira regra de Tichônio. A terceira regra diz respeito às promessas e à lei, podendo ser designada em outros termos no que diz respeito ao espírito e à letra, que é um nome que usei ao escrever um livro sobre esse assunto. Também pode ser nomeado da graça e da lei. Isso, no entanto, me parece ser uma grande questão em si mesma, ao invés de uma regra a ser aplicada à solução de outras questões. Foi a falta de pontos de vista claros sobre esta questão que originou, ou pelo menos agravou muito, a heresia pelagiana. E os esforços de Tichônio para esclarecer este ponto foram bons, mas não completos. Pois, ao discutir a questão sobre fé e obras, ele disse que as obras eram dadas a nós por Deus como a recompensa da fé, mas aquela fé em si era tão nossa que não venha a nós de Deus. Não tendo em mente o dito do apóstolo. Abre aspas. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas.
Mas ele não tinha tido contato com esta heresia que surgiu em nosso tempo e nos deu muito trabalho e dificuldade em defender contra ela a graça de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos fez muito mais vigilantes e diligentes para descobrir nas Escrituras o que escapou a Tichônio, que, não tendo um inimigo para evitar, estava menos atento e ansioso neste ponto, ou seja, que até a própria fé é o dom daquele que distribuiu a cada homem a medida proporcional. De onde é dito que certos crentes é dado, em nome de Cristo, não apenas crer nele, mas também para sofrer por ele. Quem, então, pode duvidar que cada um destes é dom de Deus, quando ele aprende com esta passagem, e acredita que cada um deles é dado? Existem muitos outros testemunhos além dos quais provam isso. Mas agora não estou tratando dessa doutrina. No entanto, lido com isso, em um lugar ou outro, com muita frequência. Capítulo 34. A quarta regra de Tichônio. A quarta regra de Tichônios é sobre espécies e gêneros. Pois assim ele chama, pretendendo que por espécie deve ser entendido uma parte, e por gênero deve ser entendido o todo daquilo. Como, por exemplo, cada cidade faz parte da grande sociedade das nações. Assim chama-se a cidade de espécie e as nações de gênero. Não há necessidade de aplicar aqui aquela sutileza de distinção que está em uso entre os lógicos, que discutem com grande acuidade a diferença entre uma parte e uma espécie. A regra é a mesma, se alguma coisa do tipo referido é encontrado nas Escrituras, não em relação a uma única cidade, mas em relação a uma única província, tribo ou reino. Não apenas, por exemplo, sobre Jerusalém, ou algumas das cidades dos gentios, como Tiro ou Babilônia, são coisas ditas nas Escrituras cujo significado ultrapassa os limites da cidade, e que são mais adequados quando aplicados a todas as nações. Mas com relação à Judéia também, ao Egito, e à Assíria, ou qualquer outra nação que você escolher para tomar que contém numerosas cidades, embora ainda não seja o mundo inteiro, mas apenas uma parte, são ditas coisas que ultrapassam os limites daquele país em particular, e se aplicam de forma mais adequada ao todo do qual isso faz parte, ou, como nosso autor chama, para o gênero do qual esta é uma espécie. E, portanto, essas palavras tornaram-se comumente conhecidas, de modo que mesmo em cultos as pessoas entendem o que é estabelecido especificamente e geralmente, em qualquer comando. O mesmo ocorre no caso dos homens. Coisas se dizem de Salomão, por exemplo, cujo escopo vai muito além dele, e que só são devidamente compreendidos quando aplicado a Cristo e sua igreja, da qual Salomão faz parte. Agora, a espécie nem sempre é ultrapassada, pois muitas vezes são ditas coisas do tipo que evidentemente se aplicam a ela também, ou talvez até mesmo exclusivamente. Mas quando a Escritura, tendo falado até certo ponto sobre a espécie, faz uma transição da espécie ao gênero, o leitor deve, então, estar cuidadosamente em guarda contra procurar sobre as espécies o que ele pode encontrar muito melhor e com muito mais segurança no gênero. Pegue, por exemplo, o que o profeta Ezequiel diz. Abre aspas. Quando a casa de Israel habitou na sua própria terra, eles a contaminaram por seus próprios caminhos e por suas ações. Seu caminho estava diante de mim como a impureza de uma mulher menstruada. Portanto eu derramei minha fúria sobre eles pelo sangue que eles haviam derramado sobre a terra e pelos seus ídolos com que a contaminaram, e eu os espalhei entre os pagãos, assim eles foram espalhados pelos países. De acordo com seu caminho e de acordo com suas ações, eu os julguei. Fecha aspas. Agora é fácil entender que isso se aplica para aquela casa de Israel da qual o apóstolo diz ser Israel segundo a carne, porque o povo de Israel segundo a carne fez e suportou tudo que aqui se refere. O que imediatamente segue também pode ser entendido como se aplicando às mesmas pessoas. Mas quando o profeta começa a dizer, abre aspas, e santificarei meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, que profanastes no meio deles, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor. Fecha aspas. O leitor deve agora observar cuidadosamente a maneira como a espécie é ultrapassada e o gênero absorvido. Pois ele continua a dizer, abre aspas, e eu serei santificado em vos diante de seus olhos. Pois eu te tirarei de entre os gentios, e te arrancarei de todos os países, e o levarei para sua própria terra. Então vou borrifar água limpa sobre você, e sereis limpos. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também te darei um coração novo, e um espírito novo porei dentro de ti. Tirarei o coração de pedra fora e eu lhe darei um coração de carne. E eu vou colocar meu espírito dentro de vocês, e os farei andar nos meus estatutos, e guardarão os meus mandamentos, e os cumprirem.
E habitareis na terra que dei a vossos pais, e vocês serão as minhas pessoas, e eu serei o seu Deus. Eu também vou te purificar de todas as suas impurezas. Fecha aspas. Esta é uma profecia do Novo Testamento, a qual pertence não apenas o remanescente daquela nação, mas também as outras nações que foram prometidos a seus pais e nossos pais. E que há aqui uma promessa de que a lavagem da regeneração que, como vemos, agora é transmitida a todas as nações, ninguém que olhe no assunto pode duvidar. E aquela palavra do apóstolo, quando ele está recomendando a graça do Novo Testamento e sua excelência em comparação com o Antigo, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em carne nas tábuas do coração, tem uma referência evidente a este lugar onde o profeta diz sobre a mudança de coração e o novo Espírito. E assim o Israel espiritual é constituído, não de uma nação, mas de todas as nações que foram prometidas aos pais em sua descendência, isto é, em Cristo. Este Israel espiritual, portanto, é distinto do Israel carnal que é de uma nação, por meio de uma novidade de graça, não por nobreza de descendência, nem sentimento, não em raça. Mas o profeta, em sua profundidade de significado, ao falar do Israel carnal, passa adiante, sem indicar a transição, para falar do espiritual. E embora agora fale do espiritual, parece estar ainda falando do primeiro. Não que ele nos repreenda, como se fôssemos inimigos, mas que nos trata como um médico, dando-nos um exercício saudável para o nosso espírito. E, portanto, devemos tomar o seguinte ditado. Abre aspas. E eu irei trazê-lo para a sua própria terra. Fecha aspas. E o que ele diz logo depois, como se estivesse se repetindo. Abre aspas. E habitareis na terra que dei a vossos pais. Fecha aspas. Não literalmente, como se eles se referissem a Israel segundo a carne, mas espiritualmente, como se referindo ao Israel espiritual. Para a igreja, sem mancha ou ruga, reunidos de todas as nações e destinados a reinar para sempre com Cristo, é a própria terra dos bem-aventurados, a terra dos vivos. E devemos entender que isto foi dado aos pais quando foi prometido a eles no propósito seguro e imutável de Deus, pois o que os pais acreditavam que seria dado em seu próprio tempo era para eles, por conta da imutabilidade da promessa e do propósito, o mesmo como se já tivesse sido dado. Assim como o apóstolo, escrevendo a Timóteo, fala da graça que é concedida aos santos, em abre aspas. Não de acordo com nossas obras, mas de acordo com seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes que o mundo começasse, mas agora é manifestado pelo aparecimento de nosso Salvador. Fecha aspas. Ele fala da graça como concedida em um tempo em que aqueles a quem era para ser dada ainda não existiam, porque ele considera que isso já foi feito no arranjo e propósito de Deus, que deveria ocorrer em seu próprio tempo, e ele mesmo fala dele como agora manifesto. É possível, no entanto, que essas palavras se refiram à terra da era por vir, quando haverá um novo céu e uma nova terra, onde o injusto será incapaz de habitar. E assim é verdadeiramente dito aos justos, que a própria terra é deles, nenhuma parte pertencerá aos injustos. Capítulo 35. A quinta regra de Tichônio. A quinta regra que Tichônio estabelece é aquela que ele designa os tempos, uma regra pela qual nós podemos frequentemente descobrir ou conjecturar quantidades de tempo que não são expressamente mencionadas nas Escrituras. E ele diz que essa regra se aplica de duas maneiras. Uma figura de linguagem chamada de sinédoque, relacionada a números legítimos. A figura sinédoque o coloca parte para o todo, ou todo pela parte. Como, por exemplo, em referência ao momento em que, na presença de apenas 3 de seus discípulos, nosso Senhor foi transfigurado no monte, então o seu rosto brilhava como o sol, e sua vestimenta era branca como a neve. Um evangelista diz que este evento ocorreu após 8 dias, enquanto o outro diz que ocorreu após 6 dias. Agora ambas essas afirmações sobre o número de dias não podem ser verdadeiras, a menos que suponhamos que o escritor que diz depois de 8 dias, contou a última parte do dia em que Cristo proferiu predição e a primeira parte do dia em que ele mostrou seu cumprimento como 2 dias inteiros, enquanto o escritor que diz depois de 6 dias, contou apenas os dias inteiros não interrompidos entre os dois. Essa figura de linguagem, que coloca a parte pelo todo, explica também a grande pergunta sobre a ressurreição de Cristo. Pois, a menos que até a última parte do dia em que ele sofreu que nos juntamos na noite anterior, e contamos isso como um dia inteiro, e até a última parte na noite em que ele ressuscitou, nós nos juntamos ao dia do Senhor, que estava amanhecendo e contamos também um dia inteiro. Não podemos distinguir os 3 dias e 3 noites durante os quais ele predisse que ele estaria no coração da terra.
Em seguida, nosso autor chama esses números de legítimos. A Sagrada Escritura dá prioridade a alguns números, tais como 7, ou 10, ou 12, ou qualquer um dos outros números que o diligente leitor da Escritura logo fica sabendo. Agora, os números desse tipo são frequentemente colocados para o tempo universal, como, por exemplo, em abre aspas. 7 vezes ao dia eu te louvo. Fecha aspas. Significa exatamente o mesmo que abre aspas. Seu louvor estará continuamente em minha boca. Fecha aspas. E sua força é exatamente a mesma, também quando multiplicado por 10, como 7700, de onde os 70 anos mencionados em Jeremias pode ser tomado em um sentido espiritual por todo o tempo durante o qual a igreja é um peregrino entre os estrangeiros, ou quando multiplicados em si mesmos, como 10 em 10 dá 100 e 12 em 12 dá 144, cujo último número é usado no Apocalipse para significar todo o corpo dos santos. Portanto, parece que não apenas questões sobre tempos que devem ser resolvidos por esses números, mas que seu significado é de aplicação muito mais ampla e se estende a muitos assuntos. Esse número no Apocalipse, por exemplo, mencionado acima, não se refere aos tempos, mas aos homens. Capítulo 36. A sexta regra de Tichônio. A sexta regra de Tichônio é a chama de recapitulação, que, com vigilância suficiente, é descoberto em partes difíceis das Escrituras. Pois certas ocorrências estão tão relacionadas, que a narrativa parece estar seguindo a ordem do tempo, ou a continuidade dos eventos, no entanto, volta a mencioná-la junto a ocorrências anteriores, de forma complementar. E cometemos erros se não entendermos isso ao aplicar a regra aqui falada. Por exemplo, no livro de Gênesis, lemos: abre aspas. E o Senhor Deus plantou um jardim para o leste no Éden, e ali colocou o homem que havia formado. E fez crescer no solo toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Fecha aspas. Agora, aqui parece indicar que os últimos eventos mencionados ocorreram depois de Deus formar o homem e o colocar no jardim, considerando que o fato é que os dois eventos são mencionados brevemente. Logo a narrativa volta, a título de recapitulação, para contar o que antes havia sido omitido, a forma como o jardim foi plantado, onde da terra, Deus fez crescer toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Então o se segue. Abre aspas. A árvore da vida também estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fecha aspas. É mencionado também o rio que regava o jardim e que se dividia em 4 vertentes, as fontes de 4 riachos. E tudo isso se refere aos arranjos do jardim. E quando isso acaba, há uma repetição do fato que já havia sido contado, mas que na estrita ordem dos eventos veio depois de tudo isso. Abre aspas. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Fecha aspas. Pois foi depois que todas essas outras coisas aconteceram que o homem foi colocado no jardim, como agora aparece pela ordem da própria narrativa. Não foi depois que o homem foi colocado que as outras coisas foram feitas, como a primeira declaração parece implicar. Não marcamos e entendemos com precisão a recapitulação pela qual a narrativa reverte para o que havia sido preterido anteriormente. No mesmo livro, novamente, quando as gerações dos filhos de Noé são contadas, é dito: abre aspas. Estes são os filhos de Cã, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em seus países e em suas nações. Fecha aspas. E, posteriormente, quando os filhos de Sem são enumerados. Abre aspas. Estes são os filhos de Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas, segundo suas terras, segundo suas nações. Fecha aspas. É adicionado em referência a todos eles. Abre aspas. Estas são as famílias dos filhos de Noé, depois de suas gerações, em suas nações. E por estas foram as nações divididas na terra após o inundar. E toda a terra era de uma só língua e de uma só fala. Fecha aspas. Agora, a adição da frase. Abre aspas. E toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. Fecha aspas. Parece indicar que na época em que as nações foram espalhadas pela terra, todas elas tinham um idioma em comum, mas isso é evidentemente inconsistente com as palavras anteriores, em suas famílias, após suas línguas. Não se poderia dizer que cada família ou nação tivesse sua própria língua, se todos tinham um idioma em comum. E assim é por meio da recapitulação, é adicionado. Abre aspas. E toda a terra era de uma língua e de uma fala. Fecha aspas. A narrativa aqui volta, sem indicar a mudança, para contar como foi que por ter um idioma em comum, as nações foram divididas em uma multidão de línguas.
E, consequentemente, somos imediatamente informados da construção da torre e desta punição sendo colocada sobre eles como julgamento de Deus sobre sua arrogância. E foi depois disso que eles foram espalhados pela terra de acordo com suas línguas. Esta recapitulação é encontrada em uma forma ainda mais obscura, como, por exemplo, Nosso Senhor diz no Evangelho. Abre aspas. No mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo do céu e destruiu todos eles. Assim será, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, aquele que estiver no eirado e as suas coisas em casa, não desça para tirá-lo, e quem estiver no campo não volte também. Lembre-se de Ló e sua esposa. Fecha aspas. É quando Nosso Senhor tiver sido revelado que os homens devem dar ouvidos a estas palavras, e não olhar para trás, isto é, não ansiar pela vida passada que renunciaram. Não é o presente, ao contrário, o momento de dar atenção a eles, que quando o Senhor vier, revelar que todo homem pode receber sua recompensa de acordo com as coisas que ele deu ouvidos ou desprezou. E ainda porque a Escritura diz, naquele dia, o tempo da revelação do Senhor será considerado tempo para dar ouvidos a essas palavras, a menos que o leitor esteja atento e inteligente para entender a recapitulação, na qual será auxiliado por aquela outra passagem da Escritura que já no tempo dos apóstolos proclamava. Abre aspas. Filhinhos, é chegada a hora. Fecha aspas. O próprio tempo, então, quando o Evangelho é pregado, até o momento em que o Senhor será revelado. É o dia em que os homens devem dar ouvidos a estas palavras, para no mesmo dia, que será encerrado por um dia de julgamento. Isso pertence àquela mesma revelação do Senhor aqui mencionada. Capítulo 37. A sétima regra de Tichônio. A sétima regra de Tichônio e a última, é sobre o diabo e seu corpo. Porque ele é a cabeça dos ímpios, que em certo sentido são seu corpo, e destinados a acompanhá-lo na punição do fogo eterno, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, destinado a estar com ele em seu reino e glória eternos. Assim, como primeira regra, que é chamado pelo Senhor e seu corpo, nos dirige, quando a Escritura fala de um e da mesma pessoa, de nos esforçarmos para entender que parte da afirmação se aplica à cabeça e qual para o corpo. Então esta última regra nos mostra que às vezes são feitas declarações sobre o diabo, cuja verdade não é tão evidente em relação a si mesmo como em relação ao seu corpo. E seu corpo é composto não apenas por aqueles que estão manifestamente fora do caminho, mas também por aqueles que, embora realmente pertençam a ele, são por um tempo confundidos com a igreja, até que partam desta vida, ou até que o joio seja separado do trigo na última grande joeira. Por exemplo, o que é dito em Isaías. Abre aspas. Como caiu do céu, Lúcifer, filho da manhã. Fecha aspas. E as demais afirmações do contexto que, sob a figura do rei da Babilônia, são feitas sobre a mesma pessoa, devem ser entendidas como o diabo, e ainda a declaração que é feita no mesmo lugar. Abre aspas. Ele é aterrado na terra, e contamina as nações. Fecha aspas. Não se aplica de forma adequada à própria cabeça. Pois, embora o diabo envie seus anjos para todas as nações, é o seu corpo, não o ele mesmo, que está enterrado na terra, exceto que ele mesmo em seu corpo é batido como a poeira que o vento golpeia na face da terra. Agora, todas essas regras, exceto aquela sobre as promessas e a lei, fazem um significado ser compreendido onde o outro se expressa, que é a peculiaridade da dicção figurativa. E este tipo de dicção, parece-me, muito difundida para ser compreendido em sua totalidade e extensão por qualquer um. Pois, onde quer que uma coisa seja dita com a intenção de que outra deveria ser entendida, tem-se uma expressão figurativa, embora o nome do tropo não seja para ser encontrado na arte da retórica. E quando uma expressão desse tipo ocorre onde é habitual para encontrá-la, não há dificuldade em entendê-la. No entanto, quando ocorre onde não é costumeiro, custa trabalho entendê-la, um pouco mais ou menos, assim como os homens obtiveram mais ou menos de Deus os dons do intelecto, ou à medida que têm acesso a mais ou menos ajudas externas. E, como no caso de palavras adequadas que discuti acima, e em que as coisas devem ser entendidas exatamente como são expressas, então, no caso das palavras figurativas, nas quais uma coisa é expressa e outra deve ser entendida, e as quais eu acabei de falar, tanto quanto pensei, alunos desses documentos veneráveis devem ser aconselhados não apenas a se familiarizarem com as formas de expressão normalmente usados nas escrituras, para observá-los cuidadosamente e lembrá-los com precisão, mas também, o que é especialmente e antes de todas as coisas necessárias, orar para que possam compreender elas. Pois nesses mesmos livros sobre o estudo que pretendem, eles leem. Abre aspas.
O Senhor dá sabedoria, de sua boca dá o conhecimento e entendimento. Fecha aspas. E é dele que recebemos seu próprio desejo de conhecimento, se for casado com a piedade. Mas sobre sinais, no que se refere às palavras, já disse o suficiente. Resta discutir, no seguinte livro, na medida em que Deus me deu luz, o meio de comunicar nossos pensamentos aos outros, isto é, sobre a arte da retórica.